Saudações em Cristo Jesus. Mais um episódio do seu canal Novais Histórias, com o conteúdo O Verdadeiro Batismo. O texto bíblico diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus. Esse trecho encontra-se em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Em nossos dias, temos dois tipos de batismo. Pode ser que tenha mais, mas no meio evangélico e cristão, tem o batismo por imersão e por aspersão. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero pontuar para vocês o seguinte: por favor, ouça esse vídeo até o seu final. É pequeno e certamente trará motivos para uma reflexão no seu interior. Vou falar do momento histórico em que foi introduzido a Igreja de Cristo no mundo. Antes nós tínhamos o judaísmo, os judeus como a nação sacerdotal, que sempre usaram o batismo também. Mas vamos começar aqui no contexto histórico. Os judeus viviam sob o jugo do Império Romano e eles queriam um líder libertador. E Jesus veio com a figura de servo sofredor, que ia morrer pelas pessoas para dar-lhes a vida eterna. Veio como rei, mas rei de um reino espiritual. Aí nós temos uma figura contemporânea que antecedeu Jesus, que é João Batista. Ele batizava, ele era uma figura atípica. Ele batizava no Rio Jordão por imersão, e a mensagem dele era que arrependei-vos e é chegado o reino de Deus. Quando ele viu Jesus se aproximando dele, ele falou para os que estavam ao seu redor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproximou mais, ele falou assim: por que vens a mim para ser batizado? Eu careço de ir a vós. Jesus, porém, disse: deixa cumprir, para que cumpra toda a lei. E ele batizou Jesus. Naquele momento, desceu de forma corpórea o Espírito Santo sobre Jesus Cristo, como na figura de uma pomba. Mas o momento histórico era esse. Os judeus sofriam e queriam um libertador. Esse Messias não era o que eles queriam. E através dos tempos, irmãos, nós temos sempre buscado um Deus que atenda às nossas necessidades físicas, materiais. E não é bem assim. Deus quer nos salvar de uma morte eternal, da morte eterna. E Ele quer nos dar vida. Jesus veio para isso. Foi isso desde Adão. Eva esperava que Abel fosse esse homem que ia nascer dela, a semente dela nascesse a semente. Depois, quando nasceu Sete, ela pensava que Sete daria também a luz a esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, através dos tempos, vem controlando a história e julgando o povo. No dilúvio, tinha Noé, que era justo e temente a Deus. Ele salvou Noé através da arca e deu uma oportunidade àquela civilização pré-diluviana. Durante 120 anos, Noé construiu essa arca para que as pessoas pudessem entrar nela. Olha que tem que ter um ato de fé para você conseguir a salvação. Hoje, você precisa ter fé em Jesus. Naquele tempo, era acreditar nas palavras de Noé. Nós sabemos que Noé entrou, ele era uma pessoa temente a Deus. Mas os filhos dele, como Sem, Jafé e as mulheres, certamente não eram, porque logo à frente nós vemos eles cultuando a Deus pagão. Aí ele levanta Abraão, com Abraão ele faz um concerto e ele
dá na velhice de Abraão e Sara um filho que é Isaque e pede Isaque em holocausto. Abraão, obediente, vai no Monte Moriá e oferecer a Abraão. E Abraão, oferecer Isaque. E Isaque já estava grande, podia lutar com o pai, talvez até ganhar. Mas Isaque perguntava: onde, pai, está o cordeiro? E Abraão fala assim: Deus proverá. Quando Abraão levanta o cutelo, ele fala: aparece o cordeiro, né? Não faças tal. Aparece o cordeiro, e então ele presta o culto, imolando o cordeiro. Então ele disse a Abraão, por isso, que ele seria o pai da fé, porque creu contra tudo e contra todos. Eu não teria coragem, honestamente que não. Abraão realmente merece esse título e teve. E Isaque também foi muito submisso ao aceitar. Assim foi Jesus no cristianismo. De onde surgiu o cristianismo? O cristianismo surgiu desse povo, dessa nação sacerdotal, o Israel. É aí que teve o início. As diversas igrejas locais. Dizer que a igreja católica, apostólica, romana é a primeira é uma blasfêmia, é uma mentira. É um equívoco histórico ou um desconhecimento da história. O Novo Testamento foi produzido no primeiro século com os apóstolos e eles não faziam parte de nenhuma igreja. Eles montaram a igreja, 5.000 no dia do Pentecoste, mais outras, e os grupos iam se passando e formando igrejas locais que foram espalhando pelo Oriente. Lá no Apocalipse nós vemos as 7 cartas de Antioquia. Nós temos aquele momento que Filipe, um dos diáconos da igreja primitiva, encontrou com um tesoureiro da rainha de Candace e estava lendo a Bíblia e não estava entendendo um dos livros, não estava entendendo. Filipe se aproximou: entende tu que lê? Ele falou: não, eu não entendo se ninguém me explicar. Filipe explicou, ele creu, e aí ele falou assim: eis aí água, o que me impede de ser batizado? Ninguém, nada. Desceram as águas e foram batizados. Os evangelhos foram destinados, olha, a igreja primitiva lá, os evangelhos, os apóstolos. O Mateus, a comunidade escreveu para a comunidade judaica. Marcos, aos romanos e outros gentios. Lucas é mais específica para os gentios. João, destinado à comunidade das igrejas existentes e para o restante de todo o mundo. João já tinha uma visão abrangente da universalidade do Evangelho. Falar de João é falar do apóstolo do amor, que ele reescreveu o Gênesis no seu capítulo 1 do seu Evangelho, quando ele diz que Jesus é que fez todas as coisas. Continuando, irmãos, agora vamos adentrar no batismo. Como eu disse, tem 2 tipos de batismo: o batismo da imersão e da aspersão, adotado pela Igreja Católica e alguns segmentos protestantes. É bom dizer que Lutero nunca quis sair da Igreja Católica, ele só queria consertar o rumo dela. Mas você, às vezes, não tem direito de ser batizado. Batizar criança é um erro. Ele não tem de que se arrepender. Ele é inocente, é um salvo. O Papa, lá no passado, não pesquisei, criou o limbo. Daqui da terra nós não criamos nada no céu. O limbo não está na Bíblia. Como também não está o purgatório. Que se você analisar na Igreja Católica, você nunca vai para o inferno, só vai para o céu. No máximo você passa no purgatório para sofrer um bocado e até pagar seus pecados. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Não está na palavra de Deus. Acontece, para as pessoas que estão ouvindo esse conteúdo, é que
na Igreja Católica, o Papa, o que ele escreve tem o mesmo valor da Bíblia, coisa que não procede nem tem amparo na palavra de Deus. Porque o Papa é pecador. No passado cometeram atrocidades. Agora, vamos supor que não cometam, porque socialmente nós estamos mais civilizados. Mas só a posição dele de dizer que é Deus aqui na Terra praticamente, porque não tem pecado, quando a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz. Então ele é um pecador também. Bom, eu sou também, você é também. Mas ninguém é santo. O santo que nós entendemos, que a Bíblia nos fala, são aqueles que morreram para esse mundo e estão vivendo para Cristo, com o pecado inclusive. São os separados para Deus. É uma coisa maravilhosa. Então, quando você morre para esse mundo, através da sua conversão a Jesus Cristo como Senhor e dono da sua vida, quando você tem essa consciência, você adquire o direito de ser batizado. E o batismo é por imersão, que simboliza a morte para esse mundo, o sepultamento da pessoa. Quando ele sai das águas, ele está ressurgindo para viver em novidade de vida. Se você quer enterrar alguém com uns pedacinhos de terra ou com um pouquinho de água, você sabe que não está enterrando ninguém. Quando você batiza uma criança, ela não tem noção de nada ainda. Eu tive um parente que batizou um filho 3 vezes, porque ele quase morreu, batizou, depois batizou novamente, depois arranjou os quadrinhos, batizou de novo. Não adianta, pode batizar 1000 vezes. Você pode chegar também no rio aí e batizar quem você quiser, que não vale nada, se a pessoa não tiver uma conversão genuína no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas igrejas falam que o Papa é o anticristo. Não, não é. O Papa pode ser qualquer um pode ser um dos anticristos. João, escrevendo na sua epístola, na carta lá, fala assim: eis que o anticristo já está no mundo. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e em espírito, e nega as duas características de Deus, é o anticristo. Ou que alguém que se julga igual. Por exemplo, o imperador romano exigia que considerasse ele como um Deus. Mas, como eu disse, não vou fazer um vídeo longo. Permita dizer de maneira enfática que, a menos que nossos olhos sejam abertos por Deus para ver que morremos em Cristo e fomos sepultados com Ele, não temos direito ao batismo. É uma coisa você exercer conscientemente. Algumas igrejas exigem a pública profissão de fé, demonstrando com perguntas e tudo quando é e como foi a experiência de conversão. Nós temos na Bíblia a conversão de Saulo, a Paulo, né? Nós temos a de Cornélio, nós temos a de Pedro, inclusive, depois da morte de Jesus, naquele encontro que Jesus dá um aperto nele grande, de Tomé. E é um momento especial de Nicodemos, quando Jesus disse a ele: ô Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não sabia, era mestre, é uma coisa tremenda. Então você adquire o poder, o direito de ser batizado. A razão pela qual descemos as águas é que reconhecemos que, aos olhos de Deus, já morremos. Eu estou morto para o mundo. Deus olha para nós, os crentes, aqueles que são salvos, Ele já considera mortos e vivos para Ele. Nós não fazemos parte mais deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Você pode ser também. É disso que testificamos. A pergunta de Deus é clara e simples. Cristo morreu e eu incluí você em sua morte. Ora,
O que você dirá a respeito? Não, Senhor, eu morri junto com Cristo na cruz. É o que eu digo. Qual é a minha resposta? A minha resposta é essa. E a seguinte: Senhor, como que me crucificaste, aceito a morte e o sepultamento a que me submeteste. Ele me entregou a morte e a sepultura, por meu pedido de batismo, dou testemunho público desse fato. Quando eu me batizei nas águas por imersão, eu lembro que eu dei minha pública profissão de fé, e lá na frente o dirigente, o pastor, perguntou assim: alguém é contra o batismo dele? Porque eu era novo, né? 18 anos, plena mocidade, fazia alguma... Na verdade, eu morri mesmo para o mundo e queria nascer de novo. Mas você, na sua mocidade, comete muitos pecados. A hora que ele falou assim: o que os irmãos acham do irmão? Aqui eu vi todos os meus pecados naquela hora. Falei: Senhor, perdoe meus pecados. Eu quero servir ao Senhor. Mas aí alguém propôs que eu fosse batizado e houve apoio. E houve uma salva de palma pela minha decisão. Que coisa maravilhosa, que momento significativo. A sua salvação é muito preciosa. Deus quer que todos se salvem. Deus não teve, antes do dilúvio, nenhum prazer em matar aquela geração. Ele deu 120 anos de prazo, Noé construindo uma arca, para que alguém pudesse entrar nela além de Noé. E ninguém quis. E hoje ele também dilata o tempo, dá mais tempo, para que as pessoas possam ser salvas. Tem algumas pessoas que vivem até quase 100 anos. E aí nós não entendemos. Mas Deus está dando oportunidade para que a pessoa possa ser salva. Hoje pode ser seu dia de morrer para esse mundo e nascer para Jesus. Morrer aos olhos de Deus para esse mundo e nascer como cidadão do céu. É como se tivesse um passaporte para entrar no céu no dia da sua morte. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que esse vídeo tenha sido útil para você e que Deus nos abençoe. Amém.